Olá, o nosso trabalho é sobre ateísmo e agnosticismo. A nomenclatura ateísmo surgiu por volta do século V a.C. e tinha como função denominar todos aqueles na qual não acreditavam em deuses ou desrespeitavam lugares sagrados. Exemplo disso foi Sócrates, que foi acusado e condenado à morte. Uma das acusações era justamente o fato de não acreditar em deuses. Somente após a Revolução Científica e o Iluminismo que essa ideia começou a mudar e passaram-se a questionar se a igreja e a cultura religiosa possuíam mesmo respostas para todos os questionamentos humanos. E foi só assim que o ateísmo começou a ganhar força e crescer na sociedade. Já o agnosticismo, a filosofia agnóstica, ela foi criada em meados do século XVIII pelos filósofos Immanuel Kant e David Hume, mas só foi conceituada pelo biólogo Thomas Henry no século XIX. A principal diferença entre essas duas correntes de pensamento é que o ateísmo nega completamente a existência de qualquer divindade ou ser transcendental, ou seja, o ateu só acredita naquilo que a ciência consegue comprovar e rejeita qualquer fenômeno baseado em teorias subjetivas. Já o agnosticismo, ele não nega a existência divina, mas ele também não afirma a existência divina. Ou seja, para o agnóstico é impossível que haja a comprovação da existência ou de não existência de um ser divino. Dessa forma, os argumentos ateístas se fundamentam justamente na falta de comprovação científica e na falta de argumentos racionais para a comprovação desse divino. Para eles, qualquer argumento que se baseie em experiências pessoais ou na Bíblia não serão levados em consideração, serão irrelevantes. Já o agnóstico, ele afirma que é impossível se chegar a uma conclusão racional da existência ou inexistência de um divino. De acordo com eles, as evidências que possuímos atualmente são insuficientes para que haja essa comprovação. Bom, eu vou começar falando a síntese do que cada postura afirma sobre Deus. Os ateus, eles não acreditam em uma divindade e experiência transcendental. Isso porque eles costumam acreditar no que é provado pela ciência. Sendo assim, eles não pautam a sua crença em divindade em uma experiência pessoal alheia, em uma tradição ou até mesmo em um livro. Já para o agnóstico, não há a crença na existência de um Deus e também não há a crença da não existência desse Deus. Isso porque ele afirma que a razão humana, que os estudos humanos não são suficientes para provar a existência de uma divindade ou não. Sobre a origem de tudo, para o ateu e para o gnóstico, é possível falar que como eles baseiam sua crença no que é comprovado pela ciência, ou que é estudado pela razão humana, essa teoria da origem do universo ela não deve pautar de uma teoria religiosa, por exemplo, e sim de uma teoria científica, como por exemplo, para o surgimento do universo, da Terra, o Big Bang. O Big Bang se trata de uma explosão que acabou dando origem ao espaço e ao tempo. Mais especificamente sobre a evolução do homem, pode-se dizer da teoria de Darwin e da seleção natural, em que o homem foi se adaptando e foi se tornando o que ele é hoje. Bom, em relação ao fim de tudo, também não há uma crença pelo ateu e pelo agnóstico que são pautados pelas teorias religiosas. Mas há, por exemplo, teorias científicas, como a de Stephen Hawking, que diz que o crescimento populacional ele vai ser tamanho que as fontes alimentícias não vão ser suficientes para demandar toda essa população. Sobre o sentido da vida para o ateu e para o agnóstico, não é possível falar que o sentido de vida deles está ligado ao que uma vontade divina impõe. Então, o sentido da vida de cada um está ligado somente ao seu pessoal, ao seu individual, ou seja, no seu cotidiano, no que passou pela vida e etc. Já em relação ao além da vida para o ateu, a morte é simplesmente o fim da vida, ou seja, como ele não tem nenhuma crença em divindade ou experiência transcendental, com a morte tem-se o fim de tudo. Lorena acabou de elucidar aí para vocês a ambiguidade entre o ateísmo e o agnosticismo. Eu fiquei de trazer para vocês algumas características morais e éticas que essas vertentes carregam.
Na minha pesquisa, eu encontrei uma pergunta muito importante. A ética e a moral vêm de Deus? Então, pessoas que estão à margem disso são amorais? Há muito tempo, o ateísmo, o agnosticismo vem sofrendo um certo preconceito, né? Talvez por não entender, por não buscarmos, porque vivemos em um país que a maioria se declara cristão, entre católicos, protestantes e etc. Isso traz um certo desconforto, né? E um certo preconceito aos que não são dessa massa. Para fundamentar o ensinamento moral e os princípios éticos, podemos usar Platão, quando ele dizia que a interferência divina entre o certo e o errado era um tanto quanto desnecessária como autoritária. Proveniente disso, entendemos que a moralidade não precisa ser uma dádiva divina para ser exercida, como a ciência de que matar alguém, assassinar, roubar, furtar, não é divinda de um pensamento espiritualizado, de uma religião ou de doutrinas religiosas. Para afirmar isso, os ateus e agnósticos citam sistemas normativos éticos que independem da religião ou da interferência divina, como o contrato social, a ética da virtude, a ética kantiana, o utilitarismo e o objetivismo. Por fim, eles dizem que a prática dessa vivência independe da religião ou da crença. Em uma pesquisa realizada em Harvard, diz que os ateus e agnósticos eles não são preconceituosos quanto à liberdade de culto, quanto à liberdade de expressão. Muito pelo contrário, eles respeitam, talvez por vivenciar um certo preconceito advindo dessa massa, eles adotam uma postura diferente, uma postura racional, uma postura guiada pela razão e pelo natural. Então, são menos preconceituosos, não vou entrar tanto nisso, que a nossa colega Marcela vai explicitar melhor a respeito. Continuando aí nosso tema, que é o agnosticismo e o ateísmo, eu vou começar falando sobre os preconceitos e as discriminações sofridas pelos ateus e agnósticos, tanto antigamente quanto nos tempos atuais. O ateísmo sempre foi uma doutrina clandestina, discriminada e perseguida. No transcorrer da cristianização do Império Romano, o ateísmo foi considerado um terrível crime e praticamente desapareceu da história da Europa. Já no século XIX, devido ao poder político eclesiástico, a pessoa que discordasse dos ensinamentos da Igreja seria recriminada pelo governo e pela sociedade com denúncias de rebeldia, desonestidade, libertinagem e incredulidade. Os grandes discriminados na sociedade brasileira não são os gays, os negros ou as mulheres, são os ateus. É de perder as contas os inúmeros preconceitos, perseguições, discriminações que acabam se transformando em verdadeiros atentados. Bullying, prisões ilícitas, espancamentos, torturas, assassinatos, confisco de bens, divulgação de notícia com o intuito de fazer mal, destruição do patrimônio, incitamento ao ódio, dentre outros atos de enorme selvageria. A perseguição sofrida pelos ateus e agnósticos pelos religiosos antigamente era um dos maiores problemas para eles. Atualmente ainda existe, mas não tanto como antigamente. Alguns ateus e grupos ateístas dos Estados Unidos, por exemplo, protestaram contra leis, regulamentos e instituições que eles veem como sendo discriminatórios. Em alguns países islâmicos, ateus enfrentam discriminação, incluindo a falta de estatuto jurídico ou até mesmo sentença de morte. Ateus que expressam abertamente a sua opinião passam com frequência a carregar um estigma social, correndo o risco de serem discriminados ou, em alguns países, condenados à morte. Em julho de 2010, o apresentador José Luiz da Atena, apresentador daquele Brasil Urgente da Band, fez associações preconceituosas entre criminalidade e descrença religiosa, acusando os que não acreditam em Deus como responsáveis pela degradação da sociedade. O pastor protestante Silas Malafaia já demonstrou algumas vezes também ser contra o ateísmo e ter aversão à falta da crença em Deus. Uma pesquisa de 2017 do site UOL diz que apenas 1% dos consultados votariam num candidato a presidente da República que se declarasse ateu.
Isso explica por que Fernando Henrique Cardoso, que uma vez se declarou ateu, fugia como o diabo da cruz, quando lhe faziam uma pergunta se acreditava em Deus nos debates eleitorais. Muitas vezes, até o Estado dito laico exclui os ateus. Agora eu vou citar algumas curiosidades, como, por exemplo, famosos que são ateus ou agnósticos. Angelina Jolie, Brad Pitt, John Lennon, Bruce Lee, Antônio Fagundes, Caetano Veloso, Drauzio Varela, Nando Reis, dentre muitos outros. Alguns mitos. Ateus acreditam que a vida não tem sentido. Ateus são responsáveis pelos maiores crimes da história da humanidade. Ateus são dogmáticos, acham que tudo no universo surgiu por acaso, não têm conexão com a ciência, são arrogantes, são fechados para a experiência espiritual, acreditam que não há nada além da vida e do conhecimento humano, ignoram o fato de que as religiões são extremamente benéficas para a sociedade. Gente, isso é tudo mentira, só mito mesmo. Vale também destacar a primeira campanha ateísta aqui no Brasil, que foi em Porto Alegre no ano de 2011, e lá foram exibidos outdoors de uma campanha de mídia sobre ateísmo. A iniciativa foi da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Gnósticos, e já havia sido recusada no final de 2010 pelas companhias de ônibus de São Paulo, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Continuando, agora eu vou falar sobre como essas pessoas se organizam no Brasil e no mundo. Os ateus brasileiros têm no universo virtual uma espécie de igreja online. Aqui eles se organizam por meio da Associação Brasileira de Ateus e Gnósticos, que é a ATEA, que eu acabei de falar. Ela é uma entidade brasileira sem fins lucrativos, localizada em São Paulo, que se dedica a desenvolver atividades que buscam promover o ateísmo, o agnosticismo e a laicidade do Estado. A associação foi fundada em 31 de agosto de 2008 e declara não possuir cunho político ou partidário. Segundo dados de 2018, ela contava com mais de 19 mil associados. Fora do Brasil, por exemplo, em Londres, foi anunciada a construção de um templo ateu no centro financeiro da cidade. Decisão que foi duramente criticada, tanto por religiosos quanto por ateus e agnósticos, já que a maioria não vê um propósito de ter que se reunir. Para finalizar, eu vou citar alguns filmes, documentários, músicas, para quem quiser aprofundar mais, saber mais sobre o assunto. Como filme, tem O Vento Será Tua Herança, de 1960, Deus no Banco dos Réus, de 2008, Alexandria, de 2009, A Tentação, de 2011. Como documentários, Além do Ateu e do Ateísmo ou Capital da Fé. E algumas músicas que são consideradas típicas, Legião Urbana, Depois do Começo, Plebe Rude, Até Quando Esperar, O Rapa, Pescador de Ilusões, Titãs, Igreja. E agora aqui no final vou deixar as duas imagens que são referentes à primeira campanha ateísta que teve aqui no Brasil, em Porto Alegre.